Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplica Treinamentos e nossa aula de hoje é uma continuação da aula anterior que falava sobre contrato de trabalho e a de hoje fala sobre a carga horária de trabalho. Vamos lá? E no cantinho no final, cada um dos nossos slides que estejam fundamentados em legislação, ele está com um rodapézinho dizendo qual legislação que está sendo baseada aquela informação. Vocês podem pausar, ir lá e pesquisar a legislação e ler exatamente como é que aquela legislação está tratando daquele assunto. Jornada de trabalho. A jornada diária de trabalho é um período em que o empregado fica à disposição do empregador, tanto trabalhando quanto aguardando ordens. Por isso, é considerado que entre a jornada de trabalho está o período de transporte até o local de trabalho, porque ele já está à disposição do seu trabalhador e aguardando as ordens para saber o que ele irá fazer. A duração normal não pode exceder 8 horas diária, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Fixado expressamente onde? Na convenção coletiva de trabalho, onde vários sindicatos de trabalhadores e de empregadores vão se juntar para decidir como é que vai ser lidada aquela profissão. Essa convenção coletiva ela pode estipular horários diferentes, como por exemplo de médicos, de profissionais de saúde, onde eles têm jornadas de 12 horas com intervalos, ou aqueles profissionais de segurança, onde eles têm jornadas de 12 horas também com intervalo de 24 ou de 36 horas. Ou quando a legislação também for expressa e decidir que aquela profissão, aquela categoria especificamente pode ter uma jornada diferente. O limite semanal foi fixado em 44 horas semanais, pela legislação brasileira. Esse limite também ele é genérico, algumas profissões têm limites diferentes. Jornada em regime parcial. Considera-se regime parcial aquele que não excede, que não é maior do que 25 horas semanais. E só será implementado com a anuência, com a concordância do empregado. Ou seja, não é simplesmente quando você vai trabalhar e aí o empregador vira para você e fala, olha, a partir do mês que vem você não precisa mais vir o dia todo. Não é assim. Ou durante a contratação, o empregado já fica sabendo que aquela função que ele vai exercer é em regime parcial e que ele não vai ultrapassar 25 horas semanais, pode ser 20, pode ser 18, pode ser um regime diferente. Ou ele fica sabendo com a negociação coletiva, que tem que ser feito, previsto em negociação coletiva, o empregado tem que anuir, ele tem que concordar. Olha, tudo bem para você a partir do mês que vem trabalhar somente meio período? Por quê? Olha só, vamos ver o porquê. O salário será proporcional àqueles trabalhadores que exerçam a mesma função em período integral. Então, há uma redução de salário. Como ele tem essa redução de salário, o empregado precisa concordar com isso. Talvez para ele seja benéfico, ele quer trabalhar em 2 locais, ou ele quer passar mais tempo em casa, mas ele precisa concordar porque vai haver uma redução. Então, quando eu tenho uma redução de um trabalhador naquela mesma função, para trabalhar em regime parcial e ele vai trabalhar exatamente 4 horas, ele vai ter a metade do salário daquele que trabalha o dobro dele. Se ele trabalhar 6 horas, ele vai ter o proporcional a 6 horas de trabalho em relação àquele que trabalha 8. Se ele tiver um regime de trabalho diferenciado, ele vai ter o salário dele proporcional àquele que tem o salário integral. O trabalhador que vai ser a base do meu cálculo é aquele que trabalha em regime integral na mesma função. Ele vai ser a minha base. Aquele que trabalhar menos do que ele vai ter o cálculo do trabalho em relação ao dele. Como assim? Eu pego o salário dele e divido pelas horas semanais que ele trabalha. E daí eu tiro o cálculo do valor do salário hora. Aquele valor do salário hora vai ser multiplicado para todos os trabalhadores que estão em regime parcial. Depois eu vou multiplicar aquele salário hora para os trabalhadores que têm o regime parcial. E dali eu vou conseguir ter o cálculo daquele salário mensal daquele trabalhador que tem o regime parcial. Ficou simples de entender? Vamos fazer um resumozinho. Quando eu tenho um trabalhador em regime integral e um trabalhador em regime parcial, a minha referência é o trabalhador em regime integral. Eu faço o cálculo do salário hora dele e aplico para o regime parcial o mesmo salário hora. Então, ele vai ter a redução de salário no total mensal, mas em relação ao salário hora, os dois recebem o mesmo salário. Então, no total, no mês, o regime parcial vai ter uma redução de salário,
mas os dois precisam ter o mesmo salário hora. A referência vai ser sempre o trabalhador em regime integral. Vamos trabalhar o regime de descanso. Vamos entender do que se trata. Entre duas jornadas de trabalho, eu tenho que ter um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Ou seja, se eu saio do meu trabalho à noite, eu preciso dar um intervalo de 11 horas até que eu entre no trabalho novamente de manhã. Por que tem essa especificação de 11 horas? Porque muitas vezes, quando se tem uma requisição de horas extras, as horas extras elas são prolongadas para depois do regime normal, do horário normal de trabalho. Se eu tenho meu horário normal de sair às 18 horas e o meu horário normal de entrar às 8 horas ou às 7 horas da manhã e eu começo a fazer horas extras no final do dia, eu preciso adiar o início da minha jornada de trabalho do próximo dia para que esse período de intervalo tenha no mínimo 11 horas. Não posso haver um período inferior a 11 horas entre o final da jornada de trabalho anterior e o começo da jornada de trabalho posterior. E isso é válido para todo tipo de trabalho, inclusive para os estagiários, os trabalhadores que estejam com contrato por período determinado, que todo tipo de trabalho. Ele tem que ter no mínimo um intervalo de 11 horas entre o fim da jornada anterior e o começo da jornada posterior. A jornada que fica entre 4 horas e 6 horas. O empregado terá direito a um intervalo de 15 minutos no meio do expediente. Aquele intervalo de almoço que a gente está conhecido já para as pessoas que trabalham 8 horas, entre a pessoa que trabalha entre 4 e 6 horas, ele é de 15 minutos no meio do expediente. A jornada maior de 6 horas, sim, o empregado terá direito a um intervalo de no mínimo 1 hora e não pode exceder 2 horas, exceto se houver negociação coletiva. Observe aqui que quando a gente tem uma negociação coletiva, ela muitas vezes se sobrepõe à legislação. Por quê? Porque a legislação entende que a negociação coletiva é a vontade daquele trabalhador. Não somente daquele, mas da maioria dos trabalhadores daquela categoria de trabalho. E que ele teve uma longa discussão, porque a negociação coletiva ela é feita entre o trabalhador, entre o empregador, vários sindicatos daqueles trabalhadores. Então eu tenho sindicatos regionais que se juntam com os sindicatos municipais, com os sindicatos estaduais e com o sindicato dos empregadores daquela categoria e vão discutir durante muitos meses até chegar a uma conclusão e aquela decisão foi discutida pela grande maioria daquelas pessoas. Então ela pode se sobrepor à legislação. E aí no caso eu tenho, por exemplo, uma negociação que vai estender 2 horas de almoço para alguma categoria. Por quê? O empregador concordou, o empregado concordou e aí eu tenho uma negociação coletiva que vai modificar a legislação. A redução do intervalo de refeição também é possível. Vamos ver quando que ela se dá. Desde que solicitado, nesse caso aqui ela é solicitada pela empresa, a empresa vai solicitar à delegacia regional de trabalho que tenha uma redução daquele horário de almoço. Olha só, é muito comum nas empresas que têm uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, mas que ela se inicia na segunda-feira e ela finaliza no sábado até o meio-dia, aí eu tenho uma jornada um pouquinho diferente. A pessoa pode dizer assim, não, mas aí eu vou aumentar o horário de almoço para que eu tenha a mesma jornada de trabalho de 44 horas semanais, mas eu consiga estendê-la um dia a mais por semana e eu vou estendê-la até o sábado. Então, olha como que o cálculo ele pode ser feito dessa maneira. Eu estendo a minha jornada de trabalho por um dia, por meio-dia no caso, eu acrescento um meio-dia de trabalho, mas eu aumento as minhas horas de almoço para que eu não exceda as 44 horas semanais. E aí eu tenho a possibilidade ao contrário, eu preciso reduzir aquele horário de refeição por um período específico e eu vou solicitar, a empresa vai solicitar. Vamos ver quais são as características que ela precisa ter para poder ter isso deferido. A empresa, para obter esse benefício, porque afinal de contas é um benefício para a empresa, ele tem que atender aos seguintes pressupostos. Ela tem que apresentar a justificativa técnica para o período de redução. O que é uma justificativa técnica? Olha, eu vou explicar que a partir de hoje, a minha empresa, por exemplo, ela só vai funcionar de segunda a quinta. E por isso, por funcionar de segunda a quinta, eu preciso ter uma redução do horário de almoço, porque o empregado ele vai trabalhar um dia a menos por semana. E assim eu vou mostrar, inclusive, que ele não vai ficar
prejudicado. Ele vai sair um pouquinho mais cedo, por exemplo, ou ele vai trabalhar em uma jornada de trabalho suave, que cada uma das suas atividades cotidianas vai ser mais sutil, ele não vai ser sobrecarregado. Tudo tem que estar especificado com a justificativa técnica. Ele também precisa ter um acordo coletivo de trabalho para aquela categoria, ou ele precisa ter a anuência. Os empregados precisam concordar expressamente. O que é uma anuência expressa? Eu vou colocar um documento, um contrato, onde cada um dos meus funcionários vai assinar expressamente dizendo que ele concorda com aquela redução, porque ela de alguma maneira é benéfica para ele. Cada um dos empregados precisa concordar expressamente. E isso tem que ser feito com a assistência do sindicato. O que é assistência do sindicato? O advogado do sindicato vai lá, junto com o empregador e o empregado, e vai explicar: olha, empregado, ele está propondo para você isso dessa forma, assim, assim, assim. Você vai ter essa contrapartida, você vai sair mais cedo, vai trabalhar um dia menos na semana, vai ser só por um período determinado. Ele precisa explicar, o empregado vai concordar, vai assinar aquele documento, aquele contrato, o advogado vai assinar juntamente, o advogado do sindicato, e o empregador também vai assinar. É um trabalho bem específico, não é a torta e direito, não é a vontade do trabalhador fica subentendida ali, não. Ela precisa ser expressa e documentada. Manter a jornada de trabalho de modo que os seus empregados não estejam submetidos ao regime de hora extra. Então, ou eu faço a redução de trabalho, ou eu faço a redução do horário de almoço, ou eu faço a hora extra. Não posso fazer com que a pessoa tenha horas extras e ainda assim redução do horário de almoço. A pessoa, em hipótese nenhuma, durante este período de redução do horário de almoço, ela pode fazer horas extras. Ela não pode fazer horas extras enquanto estiver com o regime de redução de horário de almoço. Manter o refeitório organizado e em funcionamento adequado quanto à sua localização, capacidade e rotatividade. Aí você fala, mas isso já não tem que acontecer o tempo todo? Sim, mas ele precisa estar agora mais específico ainda, porque eu vou ter um horário de almoço reduzido. Já pensou você ficar no horário de almoço reduzido horas e horas numa fila, esperando para poder fazer a sua refeição? Então, a partir do momento que eu tenho a redução do horário de trabalho, eu tenho que melhorar, eu tenho que maximizar a capacidade do refeitório daquela empresa, para que ele dê o máximo de si num período mais curto, para que os empregados, ainda mesmo num período mais curto, possam aproveitar um bom período de refeição e de repouso, porque o período de refeição não é somente para comer. Ninguém fica lá 1 hora mastigando a comida. O período de refeição ele é um intervalo para repouso e refeição. Garantir aos empregados alimentação gratuita ou a preços acessíveis. A refeição também tem que ser balanceada e confeccionada sob a supervisão de nutricionista. Isso aqui é simples de entender. Apresentar laudo de avaliação ambiental, avaliação do ambiente, que vai constatar as medidas de controle adotadas pela empresa. Então, a empresa ainda precisa ter um laudo dizendo que aquele ambiente de trabalho que os empregados estão está adequado. Apresentar programa médico especial de acompanhamento dos trabalhadores que estão sujeitos à redução do intervalo. Vê que aqui você pode, inclusive, colocar que alguns trabalhadores estão fora desse regime. Eu tenho um laudo médico, por exemplo, de um diabético ou de uma outra pessoa que tenha uma dificuldade médica que ela não pode ter a redução do horário de refeição. Então, eu preciso de um laudo médico, de um programa médico específico que vai acompanhar os trabalhadores que estão sujeitos a essa redução do intervalo de refeições, porque pode ser que nem todos eles possam passar por aquela redução. A autorização será concedida pela Delegacia Regional do Trabalho e pelo período máximo de 2 anos, sendo permitida a renovação por períodos iguais. A documentação que vai colocar o período vai ser específica para 2 anos, sendo que no final daqueles 2 anos eu posso prorrogar por um período igual de mais 2 anos. Desde que solicitadas 3 meses antes do término do prazo de 2 anos e que não hajam irregularidades nas normas de proteção e segurança em medicina do trabalho. Por isso, até que precisa de um laudo ambiental e de um acompanhamento médico. Quando que eu posso não conceder o intervalo para a refeição? Quando não ocorrer, o empregado
ele tem que ser remunerado. O empregador vai remunerar o empregado com 50% no mínimo sobre a hora normal de trabalho. Então a gente volta novamente para o cálculo de hora de trabalho, que a gente já fez anteriormente. Inclusive é bom dar uma olhadinha na nossa aula anterior sobre o contrato de trabalho. Eu tenho aqui, no caso, o valor da minha hora de trabalho. Esse valor da minha hora de trabalho, ele tem que ser acrescido de 50% sobre esse valor quando eu tiver que trabalhar durante o meu horário de refeição, durante esse período que eu tenho que ter um intervalo. Quando eu tenho que pular o meu horário de refeição, eu vou receber aquela hora trabalhada e ainda vou receber 50% a mais no valor daquela hora trabalhada. Isso geralmente ocorre com o empregado que trabalha no período noturno, ou então aquele empregado que trabalha sozinho e não pode se ausentar do serviço para o intervalo de refeição. Aí ele tem uma especificação colocada na legislação para ele. Quais são as atividades com intervalos maiores do que aquele de 1 hora? Para algumas atividades, devido à complexidade do serviço, do desgaste que o trabalhador tem naquele serviço, a legislação concede intervalos maiores do que aquele de 1 hora para o descanso. E não podem ser reduzidos ou eles não podem ser deduzidos na duração normal do trabalho. Quais são esses intervalos? Nos serviços de datilografia, escrituração ou cálculos, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo, um descanso de 10 minutos. Ele não pode ser reduzido. Olha, você descansou 10 minutos, então você vai trabalhar 10 minutos a mais. Ele não pode ter alterações. Ele vai ser inserido dentro do tempo do horário de trabalho. Nas atividades de processamento de dado, a cada 50 minutos trabalhados, eu tenho 10 minutos de repouso. Para trabalhos executados em minas existentes no subsolo, a cada período de 6 horas, eu tenho uma pausa de 15 minutos de repouso, além daquela pausa normal para a refeição de 1 hora no meio do expediente. Para os empregados que trabalham no interior de câmaras frigoríficas, a cada 1 hora e 40 minutos, uma pausa de 20 minutos do lado de fora da câmara, senão não adianta de nada, é para aquecer o corpo. Para os trabalhadores de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial é a que fica debaixo dos rios, a submarina debaixo do mar. Radiotelegrafia ou de radiotelefonia, sujeitos a horários variáveis, tanto faz o horário, eles terão 20 minutos de descanso depois de 3 horas de trabalho consecutivo. Quando que eu tenho os intervalos que não são previstos em lei? Quando a empresa conceder intervalos de repouso que não estão previstos na lei, ela não pode acrescentar jornadas de trabalho, uma vez que são horas extraordinárias. Ela é aquela coisa excepcional. O horário de trabalho constará em quadro e deverá ser fixado em lugar visível. Por quê? Ele está diferente. Ele não é aquela coisa normal, padronizada. Esse quadro será discriminativo. Ele vai discriminar quando cada empregado vai fazer qual jornada. Caso eu não tenha um horário único para aquela turma, para aquela seção, para aquele departamento. Se eu tiver horários individualizados por empregado, eu preciso ter um quadro discriminando qual empregado vai estar em qual horário. A empresa que adotar o registro manual, mecânico ou eletrônico individualizado de controle de horário de trabalho, que contém a hora de entrada e de saída do empregado e o período de repouso que ele tem para alimentação, fica dispensada para o uso de quadro de horário pré-estabelecido. Por quê? Já está específico, já é pré-organizado, o empregado, o seu chefe, a sua organização, o seu departamento, ele já tem uma noção específica do seu horário, porque ele já está pré-determinado e ele é organizado eletronicamente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham notado que no rodapézinho, no final, no cantinho, tanto no cantinho na lateral, aliás, eu não sei qual lateral que vai ficar, e no cantinho no final, cada um dos nossos slides que estejam fundamentados em legislação, ele está com o rodapézinho dizendo qual legislação que está sendo baseada aquela informação. Vocês podem pausar, ir lá e pesquisar a legislação e ler exatamente como é que aquela legislação está tratando daquele assunto. Tem a referenciazinha de cada um deles no rodapé dos slides que vocês assistiram da aula daqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado bem simples. Eu sei que essas aulas de legislação, de direito do trabalho, de contrato de trabalho, de jornada, elas são um pouquinho mais específicas, tem um pouquinho de detalhe. Então, caso hajam dúvidas, podem perguntar aqui embaixo nos comentários, eu vou dar uma olhadinha, a gente responde. Ou podem mandar uma mensagem e perguntar, que a gente dá um jeito de inserir na nossa próxima aula as respostas de vocês. Ou quem sabe vamos fazer uma aula específica só respondendo perguntas, tá bom?
Fiquem com Deus, espero vocês na nossa próxima aula e tchau, tchau!